Uma bênção para o seu dia e para a sua semana. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de um texto que usa uma metáfora de batalha para descrever a vida espiritual. A nossa fonte é o capítulo 10 do livro Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. Isso. E a missão aqui é desvendar a principal ferramenta que ele propõe para essa luta, a chamada espada do espírito. É uma metáfora muito poderosa. E ele começa de um jeito bem visual, né? Muito. O autor lembra da abertura de um programa de esportes americano bem antigo. Ele mostrava primeiro o que chamava de o êxtase da vitória, sabe? Um atleta comemorando. Ah, sim. E logo em seguida vinha a agonia da derrota. E a imagem era tipo famosa, um esquiador que perde o controle e sofre uma queda espetacular. Que imagem! E a ideia é que na vida espiritual ninguém quer sentir essa agonia, claro. Todo mundo busca vitória. Exatamente. E o capítulo parte daí. A vitória não é sorte nem só força de vontade. Depende de ter e, mais importante, saber usar o equipamento certo. O equipamento certo para as batalhas contra o que o autor descreve como o mundo, a carne e o diabo. Então vamos lá. A peça central desse equipamento é essa espada do Espírito, que o texto de Efésios 6 identifica como a palavra de Deus. Isso. E é aqui que a análise fica, para mim, fascinante. Porque o autor mergulha no grego original para mostrar que nem toda espada é igual. Certo. A gente poderia pensar numa daquelas espadas gigantes de filme, sabe? Que precisam das duas mãos, feitas para varrer o campo de batalha. O grego tem uma palavra para isso, ronfaia. Ronfaia? Isso. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever sobre a armadura de Deus, ele escolhe outra palavra. Uma palavra bem diferente. E qual é a palavra que ele usa? Ele usa machaia. E uma machaira não é uma arma de força bruta, entende? É uma espada curta, quase um punhal, coisa de 40 a 50 centímetros. Era a arma do legionário romano, né? Para luta corpo a corpo. Exatamente. Não servia para derrubar um muro, mas sim para aparar um golpe preciso ou para um ataque rápido, letal, num confronto próximo. É uma arma de precisão. De habilidade. Então não é uma marreta, é um bisturi. A imagem muda completamente. Totalmente. E faz sentido quando o autor cita os exemplos do Novo Testamento. Os soldados usaram uma machera para prender Jesus e Pedro usou uma para cortar a orelha do servo. São ações pontuais, cirúrgicas. Precisamente. E essa ideia de precisão é a chave de todo o argumento. Ele leva isso ainda mais longe quando analisa a palavra grega para palavra, usada na mesma passagem. De novo, tem mais de uma opção? Tem. Uma é logos, que geralmente se refere à palavra de Deus num sentido amplo. A revelação completa, o conceito geral. Tipo o Evangelho como um todo, a Bíblia como um livro. Isso. Mas, de novo, não é a palavra usada aqui. A palavra escolhida é rema. Rema. E qual a diferença? Rema se refere a uma declaração específica. Uma frase, um versículo. É a palavra proferida por uma situação particular. Nossa, isso é um ponto crucial. Então, a ideia não é só ter um conhecimento geral da Bíblia, o Logos, Exato. mas ter o versículo certo, o rema, na ponta da língua para o momento certo. É quase como ter um antídoto específico para um veneno específico. É a analogia perfeita. A espada do Espírito não é balançar o livro da Bíblia no ar. É aplicar a frase certa na hora certa, com a precisão de uma machaira. Isso levanta uma questão, né? Se a espada é a Bíblia, e a Bíblia é um livro que qualquer um pode ter, o que a torna uma arma espiritual? O autor explica qual é, digamos, o ingrediente ativo? Explica. E é o ponto final dessa primeira parte. O nome da arma é a espada do Espírito. O autor argumenta que qualquer um pode ter a lâmina, o livro, mas é o Espírito Santo que a torna viva e eficaz na mão do crente. Ah, claro. É o Espírito que traz o rema certamente no momento da necessidade. Por isso a pergunta que o texto propõe não é você tem uma Bíblia? Mas sim. Você sabe como manejar a espada que lhe foi dada. Ok. Então, temos essa arma de precisão, ativada pelo Espírito. Como ela funciona na prática? A fonte dá aquele exemplo clássico do uso defensivo, certo? Sim, melhor exemplo possível. A tentação de Jesus no deserto. E o contexto que o autor descreve é fundamental. Por quê? Porque acontece logo depois de um momento de afirmação espiritual imensa.
que foi o batismo de Jesus. Uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado." A batalha começa logo depois da grande vitória. A fonte sugere que é nesses momentos que a guarda pode estar mais baixa. Exato. E o cenário é um lugar chamado a devastação. Um deserto onde Jesus estava fisicamente esgotado depois de 40 dias de jejum. É o terreno perfeito para um ataque. E o primeiro ataque vai direto nessa necessidade física. Satanás diz: se você é o filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pães. A tentação aqui, segundo a análise, não era só sobre a fome. A armadilha era levar Jesus a usar o seu poder para benefício próprio, a desconfiar de Deus. E como Jesus se defende? Ele não entra num debate, né? Nenhum. Ele simplesmente saca a machaira. Ele responde com um rema específico de Deuteronômio. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fim da discussão. Aparou o golpe com a lâmina exata. Exatamente. O segundo ataque é mais sutil, porque aí o adversário também usa as escrituras. Sim, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito. E ele cita o Salmo 91, que promete a proteção dos anjos. Aqui o texto aponta para uma tentação de presunção, né? Um convite para forçar a mão de Deus, fazer um espetáculo. E isso buscar prestígio. E a resposta de Jesus é, de novo, um contra-ataque preciso com outro rema de Deuteronômio. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele usa a mesma fonte de autoridade, a Escritura, mas a aplica corretamente. Corrigindo a distorção. Perfeito. E por fim, a terceira tentação, a oferta de todos os reinos do mundo em troca de um simples ato de adoração. O autor descreve como a tentação do atalho. De comprometer-se só um pouquinho para evitar o caminho da cruz e ter o poder na hora. E a resposta final é o golpe decisivo. Mais uma vez de Deuteronômio. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Com esse rema, a batalha termina. O padrão é impressionante. Nas 3 situações, a resposta é uma citação direta, precisa. Ele não argumenta sobre sentimentos, não debate filosofia, ele só aplica a passagem exata. É uma demonstração de maestria. E essa é a lição central do uso defensivo, sabe? O texto enfatiza que o adversário conhece nossos pontos fracos e ataca exatamente ali. Se a gente não tem esses princípios, essas verdades guardadas na mente e no coração, o golpe acerta em cheio. A defesa depende de ter a munição certa, o rema certo, pronto para uso. Isso. Ok, então a defesa é sobre proteger o território, aparar os ataques. Mas uma espada não serve só para parar. O autor fala em ir além, né? Como essa mesma ferramenta pode ser usada para avançar, para ir para a ofensiva. Sim. E ele descreve essa parte como estimulante. Se a defesa protege, o ataque expande a influência. E o uso ofensivo da espada, segundo a fonte, acontece toda vez que a verdade do evangelho é compartilhada. Então não é sobre atacar pessoas. Não, de forma alguma. É sobre atacar, digamos, a ignorância ou o engano. É levar luz onde há escuridão. Entendi. O texto afirma que toda vez que alguém ensina a palavra, seja para uma pessoa que não crê, para um filho, para um amigo no trabalho, está, na verdade, manejando a espada de forma ofensiva. Cada ato de compartilhar a verdade é um golpe que desbrava a selva do reino de Satanás. É uma imagem muito forte. Reforça a ideia de que a palavra não é só um livro de conselhos, mas uma força ativa. Lembro que o autor cita outras passagens para apoiar isso, como a de Jeremias. Isso, que descreve a palavra como fogo e martelo que despedaça a rocha. E Romanos, que chama o evangelho de o poder de Deus para a salvação. A ideia é que a palavra em si carrega o poder de mudar as coisas. O trabalho do portador da espada é simplesmente brandi-la, proclamá-la. Exatamente. E a precisão, a machaira e o rema também se aplica aqui na ofensiva? Fundamentalmente. O autor dá o exemplo de alguém ser questionado sobre um assunto e não saber o que a Bíblia diz. A resposta não é inventar algo. Mas vou descobrir. E depois estudar.
É um processo contínuo de afiar a espada, sabe? Não dá pra lutar com uma espada que nunca se treinou pra usar. Sabe, depois de toda essa análise tática, o autor encerra com uma analogia que eu achei brilhante. A metáfora do jardim, porque ela vira o foco de volta para nós. Sim, é uma forma muito eficaz de encerrar. Ele aborda aquela desculpa comum de eu não entendo a Bíblia, citando um pregador antigo que disse 95% da inspiração é transpiração, ou seja, requer esforço. Requer esforço. E para ilustrar os tipos de esforço, ou a falta dele, ele nos convida a imaginar um jardim, que representa as escrituras, e 3 tipos de visitantes. O primeiro visitante é a borboleta. Isso, a borboleta. Ela pousa brevemente aqui e ali. Voa de flor em flor, talvez de um sermão online para um podcast, para um devocional rápido. Ela toca em muitas coisas, mas, como o autor diz, não extrai nada de substancial. Ela sai com uma sensação agradável, mas sem nenhum néctar, sem alimento real. Exato. Acho que muitos de nós podemos nos identificar com essa fase. O segundo visitante é mais complexo, o botânico. Sim. E o autor alerta que este é o perigo mais sutil, especialmente para quem gosta de estudar. O botânico chega ao jardim com uma lupa, um caderno, ele disseca a flor, analisa a estrutura, a contagem de pétalas, o nome em latim. Ele acumula uma quantidade imensa de informações. Exato. Ele conhece tudo sobre a flor, mas não extrai nada da flor. É um exercício puramente intelectual. Ele sai com mais conhecimento na cabeça, mas o coração continua intocado. O que nos leva ao terceiro visitante, que é um modelo a ser seguido. A abelha. A abelha. A descrição é simples e poderosa. A abelha não apenas admira a flor, nem apenas a cataloga. Ela mergulha na flor. Ela entra vazia e sai cheia. Isso, carregada do néctar, da essência daquela planta. E ela leva esse néctar para a colmeia, para produzir mel, algo que vai nutrir a si mesma e toda a comunidade. Essa é uma imagem muito poderosa, porque a abelha pega a substância da palavra e a transforma em algo que sustenta a vida, a dela e a de outros. É a aplicação prática, a obediência. O conhecimento sai da cabeça e desce para o coração. E esse é o desafio final do texto. Ele pergunta: que tipo de visitante você é no jardim das escrituras? Uma borboleta flutuando na superfície, um botânico acumulando fatos frios ou uma abelha buscando a nutrição que transforma a vida? Então, o que tudo isso significa? Como a gente amarra essa nossa análise de hoje? Bom, resumindo, a análise nos apresentou a palavra de Deus como a espada do Espírito. E a gente viu que não é qualquer espada, é uma machaira, uma arma de precisão, e sua munição não é o conhecimento genérico, o logos, mas o versículo específico, o rema, aplicado à situação certa. Vimos seu uso na defesa, aparando as tentações, como Jesus fez no deserto, e também no ataque, compartilhando a verdade para transformar vidas. Exato. E no fim, a forma como se maneja essa espada, como uma borboleta, um botânico ou uma abelha, é o que, segundo o autor, determina a diferença entre experimentar o êxtase da vitória e a agonia da derrota naquela jornada espiritual, É uma conclusão em tanto. É. E o texto valoriza muito esse uso tático preciso de versículos. Mas isso nos deixa com uma questão interessante para refletir, né? Qual seria? Como a gente pode equilibrar esse uso pontual da Escritura com a compreensão do seu contexto maior, narrativo, teológico, para garantir uma aplicação fiel e evitar o risco de transformar a Escritura numa simples coleção de frases de efeito fora do contexto? Um excelente ponto para encerrarmos. A nossa análise deste capítulo fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos.